Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira, mais uma noite de estudarmos a Boa Nova de Jesus. É a obra do Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. Então, agradecemos antecipadamente aos amigos que conosco partilham dessas tarefas, desses estudos e reflexões, porque todos nós é que estamos ganhando com isso. Hoje um dia especial para nós que abraçamos como profissão estarmos professores. E é verdade, sábio, aquele que transfere o que sabe e aprende com o que ensina. Estamos todos aprendendo. Em algum momento somos todos professores. E assim estamos seguindo adiante. E o mais gostoso disso é observar no Face tão grande movimentação de carinho para com os professores. Eu acredito que esses profissionais que ainda estão na ativa especialmente, estão precisando muito desse apoio nesse momento. A carga de trabalho é dobrada, o salário nem por isso é dobrado, a atividade e a preocupação com os alunos é muito grande. Então sejam todos abençoados, iluminados, fortalecidos no ideal da educação que todos nós estamos ansiando por ter. Que Deus os ampare, ilumine a todos e antecipadamente agradecemos aqui a todos os parabéns que recebemos, a todo o encontro que tivemos, que nos permitiu palavras de carinho, de alegria. Ficamos imensamente gratos por isso. Meus amigos, vamos à nossa prece. São muitos os que já estão aqui chegando conosco, partilhando deste momento. Então, vamos fazer a nossa prece, como sempre, porque é assim que gostamos e precisamos começar agradecendo a Deus a oportunidade. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolvam e que possamos de alguma sorte, Pai, absorvendo dessa luz e dessa paz, encontrarmos a tranquilidade interior e o despertar da própria consciência. Assim, com certeza, Pai, estaremos mais aptos a entender os ensinos de Jesus e a praticar em nossas próprias vidas tudo o que temos aprendido. Que a paz esteja entre nós, agora e sempre. Que assim seja. Vamos lá então, amigos, dizendo boa noite, porque já tem um punhado de pessoas aqui conosco e a gente gosta de iniciar dizendo boa noite a todos mesmo, né? Jane, Rogério, que nós estamos vendo, a Tânia, Gil, que sempre está conosco, Laura, são os Ivete, são aqueles que estão conosco costumeiramente, Rosa, Antônio, que bom, seu Antônio Carlos, que bom que nós estamos juntos, Bete, podendo, seu José Carlos também, podendo refletir um pouquinho em tudo isso que estamos vivendo, aprendendo juntos, porque na verdade é isso que nós estamos fazendo, aprendendo juntos. E a alegria de estarmos aprendendo juntos e podermos ainda assim ir transferindo um pouquinho daquilo que estamos aprendendo, ela se amplia. E hoje, antes da nossa reflexão a respeito do capítulo 18, que tem como título Oração Dominical, da obra Boa Nova, nós recebemos um presente muito lindo, porque estava eu na porta de uma ótica, junto com um dos filhos, e passou um rapaz, olhou, andou um pouquinho adiante e voltou e perguntou: a senhora é a dona Marina? Eu de máscara, ele de máscara, meu filho de máscara. Eu disse: poxa, a gente não se esconde nem por trás das máscaras. E então eu disse: sim, sou eu. Ele disse: olha, a senhora não me conhece, mas eu assisto todas as suas aulas na internet. E a senhora não imagina o bem que isso está me fazendo, o quanto isso está me ajudando. E eu, para recuperar, fui lá no YouTube, já assisti todas as aulas de Nosso Lar. Ele estava por dentro dos nossos estudos, nossas reflexões. E agradeceu imensamente por este encontro que temos tido todas as noites
por mais já de 120 noites, como nós temos feito desde março. Então, meus amigos, ele agradeceu tanto. Eu perguntei, qual é o seu nome? É Fábio. Então, ao Fábio, nós é que agradecemos a companhia, a alegria de podermos compartilhar disso tudo que temos recebido. Eu acho que professor é isso, que é partilhar de tudo que recebe e aprender junto com aqueles que se dizem seus alunos. A gente para na profissão, no mundo material, na questão de emprego, mas não para nunca de aprender e de ensinar. São duas atividades que a alma carrega consigo, sempre aprendendo e ensinando. Por isso que dissemos, em algum momento somos alunos, em algum momento somos professores. E assim seguimos adiante. Então, neste dia eu agradeço muito e especialmente ao Fábio por ser uma pessoa que não o conhecia e nem ele a mim, e no entanto seguimos juntos na mesma estrada. Isso é bom demais. Meus amigos, vamos então às nossas reflexões, senão a gente fica contando história e acontecimentos, são importantes, são testemunhos para nós, mas nós precisamos verdadeiramente dar sequência aos nossos estudos. Esse capítulo 18 da obra Boa Nova tem como título Oração Dominical. Então, Jesus havia curado a sogra de Pedro, que estava muito doente e desenganada, não se tinha mais esperança de que ela pudesse se recuperar. E assim, após a cura, a sogra de Pedro ficou assim maravilhada com o acontecido, porque Jesus, de uma forma tão simples, pôde atendê-la na sua necessidade. Isso é mesmo uma... Deixa eu olhar só um instantinho aqui, gente, arrumar alguma coisa aqui. É que no meu Face, no notebook, não está aparecendo a conversa de vocês, o diálogo, quem está entrando, quem está dizendo boa noite. Então dificulta um pouquinho para nós a visualização. Mas aqui eu já posso ver Silvia, Gil, Sebastiana, Mona Lisa. São os amigos que estão conosco nesse instante e que podemos então identificar. Cacá, que está conosco também, é aquela alegria de sempre estarmos juntos. Mas voltando então à história da sogra de Pedro, ela está encantada com a cura que Jesus realizou para a doença que ela estava portadora. Mas é interessante, né? Parece que a pessoa nunca se satisfaz muito com o que recebe. Ela ficou confabulando, ficou pensando sobre os acontecimentos, né? Daquele nazareno que a curou e que falava de forma tão mansa, tão pura, em nome de Deus, e enlaçando ali os corações numa fé muito profunda e ardente. Então a saúde estava restabelecida e ela passou a refletir mais atentamente sobre o Pai, Deus. Ela refletia naquele momento sobre Deus, que estava nos céus, como Jesus dizia, sempre pronto a atender às súplicas dos filhos. Ela pediu tanto, ela orou, ela pediu e conseguiu, então, através de Jesus, que o Pai a curasse. Chamando Pedro, porém, após todas as reflexões e o milagre que ela recebeu, chamando Pedro, ela o consultou sobre a possibilidade agora de pedirem a Jesus, então, favores excepcionais para a família. Olha aí, é aquilo. Nunca a pessoa está muito satisfeita com o que recebe. E ela recebeu um tanto e agora já estava desejosa de pedir outros favores a Jesus. Entendia que ele poderia atender outras necessidades da família. Vamos lá ainda, boa noite a Luísa, Eliane, Ana Maria, Carol, Neuza, Regiane, Neuza, Vladimir, Jane. São os amigos que estão conosco neste momento, participando conosco, né? Ivone, Mara,
a Beth, Fernanda, Mona Lisa, Sebastiana, vamos ver quem mais aqui, Edna, e vamos ver mais aqui, Eliana, que está conosco, Maria Cristina. Então nós agradecemos aos amigos, que os coraçõezinhos subindo, e eu já cansei de dizer, mas não me canso. Professor é assim, não se cansa, né? Repete, repete, repete. Esses coraçõezinhos abençoados, esses sinais de positivo que vocês emitem, são energias. Energias de alegria, energias de compartilhamento, energias de paz, energias de bênção, energias de esperança, que estão sendo lançadas no ar, para que outros possam ser envolvidos nessa mesma vibração. Que cada lar onde esteja conectado alguém a este momento possa ser agraciado com essas energias abençoadas que vocês mesmos, os que partilham conosco, estão emitindo aí no ar. É uma grande doação, uma grande caridade, emitimos algo bom na nossa psicosfera, para que todos possam usufruir disso, encarnados e desencarnados, porque sabemos que muitos desencarnados estão partilhando conosco também e vão se nutrir dessas energias revigorantes da alma. Muitos necessitados dessas bênçãos. São bênçãos. É como se nós estivéssemos fazendo um passe coletivo, abençoando todas as criaturas. Imagine quantos somos emitindo essas bênçãos para o mundo. É esse o nosso desejo. Então, voltando aqui à sogra de Pedro, ela foi conversar com ele, queria alguns favores excepcionais para a família. E ali ela concitava Pedro a ponderar ao Messias, a conversar com ele, que eles eram os seus primeiros colaboradores, sinceros, sempre assim, né? A gente se acha com mais direito que o outro só porque está filiado, agregado, está participando de alguma coisa, então achamos que podemos mais que os outros. Era assim que ela se sentia. Eram os primeiros colaboradores do Cristo e ela achava então que eles tinham direitos diferentes e que ele deveria conversar com Jesus para que atendesse às necessidades. E que Pedro deveria então enumerar a Jesus as necessidades da família. A exiguidade do dinheiro. Olha o que ela vai pedir para Jesus, que ele peça ao Pai. O dinheiro estava curto. E quantos de nós procede dessa forma? Não, o dinheiro está curto, então vamos pedir a Deus, vamos orar. A exiguidade do dinheiro, o peso dos serviços domésticos. Ela se sentia cansada, tinha que realizar todas as tarefas domésticas, então estava pedindo um pouquinho de alívio para Deus das tarefas do dia a dia. A casa pobre de recursos, a casa de Pedro era extremamente simples, ele era um pescador com um ganho bem curto, então a casa tinha muitas carências, poucos recursos, e ela estava ressentida disso e queria então que Jesus desse um jeitinho para as coisas melhorarem. A situação, aqui imensas possibilidades de Jesus, cheio de poderes prodigiosos, seria capaz de remediar. Ora, se ele foi capaz de curá-la de uma doença grave, por que ele não poderia fazer algum milagre com relação ao dinheiro, à melhoria da casa, ao alívio do trabalho? Então vejo que neste momento ela está centrada apenas em pedir coisas materiais, aquilo que é do dia a dia, aquilo que é da vida. E Pedro então ficou tentado nos seus sentimentos humanos. Claro, ele estava encarnado, ele sabia da luta, da dificuldade, da agrura, do trabalho pesado. Como homem encarnado, ele ficou também tentado em pedir. Ela tem razão, vamos pedir então a Jesus para dar um jeito, nós somos os trabalhadores dele e ele poderia dar um jeito na nossa situação. Então ele foi examinando aquelas observações que a sogra fez, que eram destinadas a lhe abrir os olhos com referência ao futuro, como eles ficariam.
O que fariam pela frente? E imagine se Pedro fosse largar ainda a pesca para seguir Jesus. Como eles ficariam? Então isso tudo preocupava a sogra dele, que passou a preocupação para ele, pedindo que então Jesus pudesse fazer algum milagre, alguma coisa que desse um bom resultado para eles. Porém, Pedro refletiu. Jesus era mestre e nunca desprezava qualquer ensejo de bem ensinar o que era realmente proveitoso, qual era para os seus discípulos. Pedro reconhecia isso. Puxa, Jesus, ele era mestre, ele aproveitava tudo para dar lição. Ele teria observado qualquer situação e teria falado alguma coisa, trazido algum ensino para eles diante da dificuldade que estavam vivendo. Acaso Jesus não saberia o melhor caminho? Acaso ele, Pedro, também não saberia o melhor caminho para a própria vida? Não viam em sua presença alguma coisa da própria presença de Deus? Será que os discípulos não observavam, não viam que Jesus era um ser diferenciado? Então, com o espírito indeciso entre aquilo que Jesus oferecia e aquilo que a sogra fez o favor de chamar a atenção dele para as dificuldades materiais, Pedro estava indeciso. E com esse espírito indeciso, em face dessas ponderações, é que ele buscou oportunidade para falar com o Messias. Ele ficou naquela, vou esperar a hora que der uma chance, aí eu toco no assunto para ver o que é que ele diz, se ele pode ajudar de alguma forma ou não. Então Pedro estava nessa intenção. E chegou a ocasião. Houve um momento em que foi possível ele conversar com Jesus e ele procurou de leve a solução para o problema, fazendo uma pergunta a Jesus. Ele entrou no assunto, ele esperou o momento propício para entrar no assunto e ver o que Jesus podia fazer pela vida material deles. Perguntou então ele a Jesus: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Porque eles oravam pedindo. Pediu alimento, pediu bem-estar, pediu equilíbrio. Oravam como todo mundo ora, cada um do seu jeito, na sua linguagem, no seu procedimento, mas nós nos lembramos das dificuldades e oramos pedindo solução para isso. Então, eles também oravam e por isso ele perguntou a Jesus: será que Deus nos ouve em todas as orações que fazemos? Em todos os pedidos que fazemos? E Jesus respondeu: como não, Pedro? Quer dizer, ele ouve, ele sabe, ele recebe a nossa intenção, a nossa súplica. Como não? Desde que começou a raciocinar, observa o homem que acima dos seus poderes reduzidos havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. Então ele diz que desde que o mundo é mundo e que o homem começou a raciocinar, e é interessante esse começou a raciocinar o homem, porque houve uma época, né, no início da espécie humana, onde o homem, aquele homem embrutecido, aquele selvagem, não raciocinava, não usava da sua inteligência, ele era um animal. Ele tinha o raciocínio de um animal. A partir do momento que ele se humaniza ou adentra a humanidade, ele ganha capacidade de raciocínio. E a partir desse momento, este homem vê que existe algo maior que ele. Dê o nome que quiser dar, mas é algo maior do que ele, que criou o ambiente da vida, criou o planeta, criou os seres, as plantas, os animais, as águas, as terras. Alguém criou isso, alguém que não era o próprio homem, alguém que não é o próprio homem. Então ele sabia, ele tinha uma ideia de um ser maior, e é para este ser
que o homem se voltava nos seus anseios, nas suas buscas, nas suas dificuldades. Então continua Jesus a dizer a Pedro: todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha com seu amor, toda justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob diferentes nomes. Então, olha que coisa fantástica que Jesus nos diz. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto. Somos filhos de Deus. Somos centelhas divinas. Temos em nós o DNA divino. Isso nos leva ao Pai. Nos eleva do chão da terra. Então, mesmo a criatura mais grosseira, mais indigna, mais difícil nos dias atuais, ela tem a tendência de ir para o alto, de seguir para o mais alto. É como uma semente que foi colocada no solo, coberta com a terra, está lá sufocada, está lá, e a tendência dela é subir, é sair da terra em busca do sol, fazendo o seu heliotropismo, levantando-se para cumprir o seu papel, para se aproximar, se elevar e cumprir o seu papel. O ser humano também é assim. É uma semente divina que foi lançada na terra. E enquanto semente, ainda muitas vezes adormecidas, mas na medida que o tempo vai passando, essa semente tem a necessidade de romper seus cotilédones e elevar-se em direção ao Pai. Rompe com a terra para elevar-se em direção a Deus. É isso que Jesus disse. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto. E, por conta disso, experimentam a necessidade de comungar com esse plano mais elevado. Então, a questão do sagrado, a questão da transcendência, a questão da expressão religiosa, essa busca de Deus independente é da criatura, porque ela simplesmente tem essa necessidade de se elevar e de buscar esses planos mais elevados. Então não importa se alguns vão falar com os anjos, com os espíritos, com os santos, com o panteão de deuses, não importa. É uma busca por algo mais do que simplesmente aquilo que a Terra tem em caráter de humanidade. Por conta disso, diz Jesus, nessa busca de experimentar, de comungar com esse plano, e é o que as religiões, de um modo geral, oferecem nos seus templos, nos seus redutos de prática religiosa, eles oferecem exatamente isso, a possibilidade da criatura entrar em contato e buscar se aproximar do Pai. Cada vez que nos elevamos em prece, cada vez que nós buscamos alguma coisa mais nesse aspecto de transcendência do ser, na verdade, nós estamos indo em busca do Pai para isso. Nós precisamos comungar dessa condição, onde o Pai então nos acompanha com o seu amor, que é todo justiça e sabedoria. Deus é amor, justiça e sabedoria. Então ele não vai proteger mais um filho do que o outro, nem castigar seus filhos. Ele é amor, mas é justo, porque existem leis estabelecidas, leis divinas, que nós deveríamos cumprir. É justiça e é sabedoria, porque simplesmente existe o tempo adequado para que cada um amadureça e entenda melhor. Vamos lá, Jaque, Cidinha, Simone, Júlio, que bom que estamos juntos, e muitas pessoas, Rose Flores, que está aqui conosco também, nós agradecemos muito a presença de vocês. Estamos todos buscando essa elevação de plano.
Estamos todos querendo sair do reles da terra para uma elevação espiritual. E é nessa elevação espiritual que nós vamos ter mais possibilidade de contato com o que é divino. Então não importa como cada um vai fazer isso. Lembre-se da mulher samaritana e dos judeus, cada um no seu jeito de buscar Deus e de louvar, agradecer, pedir e orar. Cada um vai continuar fazendo assim. Mas o importante é que nós tenhamos esta, sim, consciência deste ser maior, criador de tudo e de todos. Assim, Jesus continua dizendo a Pedro, né? Onde as preces dos homens, neste ato de busca de Deus, o procuram sob diferentes nomes. Vai ser cantado? Vai ser declamado? Vai ser algo decorado? Vai ser algo do íntimo do coração? Uma conversa simples? Um diálogo com Deus? Uma palavra única? Não importa. Não importa. É Deus? É Javé? É Jeová? É Oxalá? O que é? Não importa. Importa que nós estamos falando de um ser maior que todas as criaturas. Acredita, dizia Jesus a Pedro, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas a uma porta silenciosa e inflexível, sem nenhum resultado obtivessem? Você acha, Pedro, que desde que o mundo é mundo e que o povo pede alguma coisa a esse ser superior, continuaria pedindo se nada tivesse recebido nunca ninguém? Claro que não. Claro que se tivesse pedido e não tivesse recebido, o outro também pediu e não recebeu, as pessoas não se voltariam mais para Deus. Mas se as pessoas continuam se voltando para Deus é porque sabem que serão atendidas, terão resposta às suas súplicas no horário adequado, da forma que for a ideal para todos. Então, ele continua, não tenhas dúvidas, todas as nossas orações são ouvidas. Jesus está dizendo que são ouvidas. Ele não está dizendo que seriam atendidas da forma que nós pedimos, o que nós queríamos. Ele só está dizendo que as nossas orações, o nosso clamor é ouvido. Ele transforma a materialidade e avança para a faixa da espiritualidade superior. Mas daí a ser atendido na forma que gostaríamos é outra história. Pedro, então, diz a Jesus naquele instante: no entanto, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanha diferença na sorte? Entre as criaturas, ele está falando da vida. Se Deus ouve a súplica de todos que estão aqui na Terra, por que nós temos tanta diferença entre as pessoas na sorte da vida? Uns estão bem, outros não. Uns têm mais, outros menos. Uns estão melhor de saúde, o outro não. Por que essas diferenças se todos são filhos e se ele ouve a todos da mesma forma? Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência, quando Levi ganha bom salário no serviço de impostos com a sabedoria dos livros? Pedro dizia, por que essa diferença tão grande? Eu, para ganhar alguma coisa, tenho que ir pescar de madrugada, é aquela luta difícil, braçal, e Levi ganha um bom salário apenas com o conhecimento que ele teve nos livros, porque Levi era um contador, ele lidava com os impostos, a contabilidade de impostos ali da região. Levi, depois Mateus, né? Que depois ele troca o nome para Mateus. Ele era o discípulo mais instruído entre todos eles. E ele dizia, por que essa diferença tão grande entre o tipo de vida que eu tenho e o tipo de vida que o outro tem? Se Deus filhos mundo, quantas vezes nós já raciocinamos isso? Quantas vezes as pessoas já fazem isso? Quantas
esse comparativo entre a vida de uma criatura e a nossa própria vida. Como continuava Pedro, que Joana, lembram-se da história de Joana de Cusa, a esposa do governador da Galileia, né? Cusa era o interventor, era o representante do governo romano. Então, e ela era uma dama da sociedade. Então, como explicar que Joana disponha de servas numerosas quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa ordem, da nossa horta, da nossa casa? Porque Joana tinha aquela vida que ele entendia, uma vida faustosa, com várias empregadas, várias servas, e a mulher dele lá se sacrificando, lutando, plantando, cuidando da casa, um trabalho tão bruto para ela. Porque a diferença de vida entre essas duas mulheres? E aí Jesus diz a ele: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e todos somos seus servidores, servidores do mundo, em nome de Deus. O mundo pertence a Deus, mas nós somos os seus colaboradores, os servidores do mundo, aqueles que vão prestar serviço, trabalho no mundo. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Então, dizia Jesus que teremos trabalhos diferentes por conta de estarmos preparados de forma diferente. À medida que nos esforçamos, que nos aprimoramos, o trabalho se modifica, a forma de trabalhar se modifica, os salários se modificam, a forma de vida se modifica. O pessoal está reclamando aqui que está travando. Está assim, no meu computador está travando, no celular não. Sai, entra. É assim mesmo que a gente tem que driblar um pouquinho essa condição. Então Jesus continuava dizendo: hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Ele já antevia o trabalho. Pedro estava se preparando. Por isso que há o esforço. Então o trabalho vem com esforço. Por conta disso, ele diz: hoje você pesca, mas amanhã seu trabalho será outro. O Evangelho, a palavra divina do Evangelho. Aqui é interessante a gente fazer alguma reflexão a respeito dessa expressão palavra de Deus. Às vezes a gente ouve assim: a Bíblia é a palavra de Deus. E as pessoas entendem que Deus ditou tudo aquilo que está ali escrito, que é uma ordem divina. Não é isto. A palavra de Deus, quer dizer, os ensinos superiores que foram chegando para a humanidade através dos antigos profetas, que eram os professores de época. Aquele que conseguia saber um pouquinho mais para poder transmitir aos outros. Essas palavras foram registradas como palavra de Deus, mas veja, elas não são infalíveis porque foram transmitidas por seres humanos. Então nós temos sempre que ter o cuidado ao lermos as coisas para podermos extrair o que é divino do que é humano que está ali escrito, enxertado naquele meio. Existe o humano ali naquela situação. Você vai pregar a palavra divina do Evangelho. Então, o que significava pregar a palavra divina do Evangelho? Eram os ensinos, a lei divina do amor que Jesus trouxera, estava ensinando para que eles pudessem replicar, reproduzir, pudessem compartilhar com outras criaturas. Era isso que ele dizia: o seu trabalho para frente vai ser este. Não mais pescar
Você vai realizar outra tarefa para frente. Mas Jesus dizia, todo trabalho honesto é de Deus. Não importa o que estejamos fazendo. Mas se estamos fazendo corretamente, honestamente, é um trabalho abençoado por Deus, sim. Isto é o que nós estamos, então, observando. E que Jesus chama atenção. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. Ele mostrando dois tipos de trabalho. Aquele que se ocupava da escrita, então a sabedoria dos pergaminhos, e escrevia, e lia, e comentava, era, vamos dizer, o intelectual, o erudito da época. Esse não é maior, essa criatura não é maior que aquele que está lá no cabo da enxada, traçando a leira no solo para o plantio, para a semente, com a sabedoria da terra. Ele não tem a sabedoria dos livros muitas vezes. Aquele homem do campo, bem simples, ele não tem a sabedoria dos livros, o conhecimento, ele não cursou as escolas de agronomia da vida, as universidades, ele aprendeu com a vida. Então ele tem a sabedoria do campo, a sabedoria da terra. Ele conhece a natureza, ele conhece a terra, ele sabe a época do plantio. Então não tem aquele que é maior que o outro, porque este tem todo o conteúdo intelectual, mas esse aqui tem toda a prática da vida. Importantes para que as coisas corram bem. Ambos são necessários para que o trabalho se edifique. O escriba sincero que cuida do dispositivo da lei é irmão do lavrador bem intencionado que cuida do sustento da vida. Então, essas bobagens nossas, que é bem daquele tipo, você sabe com quem está falando e joga todos os títulos na cara do outro para diminuir o outro, será que ele já parou para pensar que o serviço que o outro faz, ele não é capaz de fazer? Nem coragem teria, nem força física teria para realizar aquela tarefa? Ambos são trabalhos e são importantes e são irmãos em humanidade. Estão lado a lado. Aquele homem da lavoura com aquele homem que é o escriba sincero que cuida da lei. Ele não é melhor que o outro. Ele não tem nada de especial. Ele está num campo de ação que ele é capaz. O outro está no outro campo de ação que também é capaz. E ambos estão fazendo a diferença no mundo em que vivem. Então nós vemos essa colocação de Jesus mostrando que todo trabalhador é importante para a edificação do bem de cunho geral. Um cultiva as flores do pensamento, intelectualizado, aquele que está ali orientando nos gabinetes, ele cultiva as flores do pensamento. Outros, as flores do trigal, que o Pai protege e abençoa, do pão de cada dia. Do pão de cada dia. O que seria de nós, que estamos, vamos dizer, na cidade, se não tivéssemos aqueles que estão no campo semeando o trigo, o arroz, o feijão, a soja e tudo mais que a gente está aqui adquirindo na cidade? Teríamos nós condição para fazer essas mesmas semeaduras, colher, cuidar, processar, a fim de podermos utilizar? Nem espaço nós temos, nem terra suficiente nós temos em nossas casas para isso. Nós dependemos dessas pessoas para ter o alimento em nossa mesa e não reconhecemos muitas vezes o trabalho dessas criaturas, que são na maioria das vezes exploradores, que são os homens mesquinhos, egoístas, mas são. Então são coisas que Jesus está falando
àquela época e que se aplica aos nossos dias atuais. Vamos olhar a todos como companheiros de jornada e entendendo que todos são necessários e úteis ao bom funcionamento da vida. Jô, boa noite. Cláudia, boa noite. Vera, boa noite. Carol, muito boa noite a vocês todas. Vamos continuando então, quando Jesus está dizendo a Pedro, né? Achas que uma casa estaria completa sem as mãos que lhe varrem os detritos? Dizendo do trabalho dentro de casa, que muitas pessoas nem valorizam. Muitas pessoas só vão enxergar quando o trabalho não está feito. E aí, nossa, por que está desarrumado? Por que isso não está pronto? Por que aquilo ainda não aconteceu? Aí observa, mas quando está arrumado, está pronto, está acontecido, nem muito obrigada. Porque é um trabalho que não se valoriza, mas uma casa, Jesus diz, não estará completa sem aqueles que cuidam, sem aqueles que tiram os detritos, a sujidade, o lixo e mantêm a casa em ordem. É um trabalho imenso isso. Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem nos pagariam? Se todo mundo virar cobrador de imposto, quem é que vai produzir alguma coisa para pagar impostos? Ninguém. E aí eles não teriam como receber. Percebam que todo esse quadro de atividades é uma balança o tempo inteiro, se equilibrando para que esse mundo continue girando. Quando falamos a economia precisa deslanchar, e é fato. A saúde precisa ser cuidada, e é fato. A educação precisa ser cuidada, é fato. Todas essas frentes de trabalho precisam ser cuidadas. E há que ter homens à frente. Quando digo homens, espécie humana, homens e mulheres, à frente de tudo isso. Tem um resultado satisfatório. Porque se cuidarmos apenas de uma frente de trabalho, a outra perece. E elas são interligadas. Não pode. Senão vão perecer. Boa noite, Fernando. Filho longe dizendo boa noite. É bom a gente ver assim, né? Não tem importância que nem que seja um boa noite. Mas a gente fica muito feliz por conta disso. Vamos lá, então, seguindo, quando Jesus está chamando a atenção de Pedro para isso. E dizendo a ele, Pedro, vês, portanto, que antes de qualquer consideração, é preciso santificar todo o trabalho útil. Antes de qualquer consideração, antes de qualquer fala, vamos santificar todo o trabalho útil. Vamos mais uma vez lembrar que essa expressão santo, homem santo, não era santo milagreiro. Essa referência é a referência da ética, da moral, da boa conduta, do bom proceder, do seguir esses ensinos de Jesus. Então, quando ele está dizendo é preciso santificar todo o trabalho útil, é dar a qualidade ética, moral, íntegra, reta, plena ao trabalho que realizamos. É fazer esse trabalho com amor, com vontade, com gosto, participando verdadeiramente da atividade. Não é só o proforma, não é só ir lá e bater o cartão de ponto no seu departamento. Há tarefas a serem cumpridas e que sejam bem cumpridas, pelo menos para aqueles que têm a ideia dessa lei maior, que é a lei do progresso, da lei de causa e efeito, do compromisso com o Cristo, nós vamos fazendo diferentes. E assim, gente, Jesus está orientando Pedro, dizendo, olha, vês que antes de qualquer consideração, é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Tudo que estamos fazendo no planeta, em seu benefício, em benefício das criaturas, é a nossa forma de agradecermos a Deus a possibilidade de estarmos aqui.
Só assim é que nós estamos então cumprindo e cuidando desta morada de Deus, que estamos aqui como responsáveis ou de usufruto desta morada, mas temos que cuidar. Nos foi entregue em confiança, fazendo de tudo que está aqui entregue em confiança às nossas mãos. Já pensaste que se sua esposa cuida das plantas, Joana de Cusa educa suas servas? Cada uma está fazendo uma tarefa. Você já pensou? A sua esposa cuida da planta, da casa, dos animais, da criação, das pessoas. Ela está fazendo uma tarefa. Joana de Cusa cuidava das servas, educando-as. Condição de vida delas, dando a elas uma condição de gente, de conhecimento, de aprendizado. Então, você já pensou isso? Que cada um onde está fazendo o melhor? A qual das duas cabe maior responsabilidade? A quem cuida da casa ou a quem está orientando as suas servas? Qual das duas cabe responsabilidade maior? Por acaso existe maior responsabilidade ou as duas estão dando contas exatas das tarefas a que vieram cumprir? Esse foi o diálogo de Jesus com Pedro, para que ele entendesse que essa diversidade de situações de vida, de tipos de trabalho, de tarefas que realizamos, fazem parte de um organismo maior, de uma rede maior de equilíbrio para o bem-estar geral. No mundo, há grandes generais que, apesar das suas vitórias, passam pelas duras experiências dos seus soldados. O que Jesus está dizendo com isso? Grandes generais no mundo que em algum momento tiveram experiências duras como as dos soldados, mostrando que o título, a posição, não nos isenta de passarmos por experiências que outros, entre aspas, inferiores na escala social, estão passando. Porque agora, nessa época nossa da pandemia e de ficarmos assim restritos ao nosso ambiente, muitos experimentaram situações de dificuldades que outros mais simples já viveram e viviam constantemente. Quando não puderam sair de casa, quando não puderam abastecer as despensas, quando os trabalhos de delivery ainda não estavam todos organizados, houve um primeiro momento de confusão e todos experimentaram as mesmas dificuldades e os mesmos medos. As criaturas viveram a mesma situação. Então, Jesus já alertava Pedro que o nosso estar no mundo, a nossa posição, a nossa participação, não é a de eterno mundo. Porque simplesmente as pessoas que faziam isso para elas não estavam podendo mais fazer. Então começaram a ter que dar conta do próprio lar, nesse sentido. Quando não estavam habituadas a cuidar do lar, cuidavam de outras tarefas. De repente se viram na obrigatoriedade de cumprir esse papel. Mostrando para nós, dando um pouquinho da visão disso que Jesus estava falando. Assim, precisamos considerar que somos filhos e servos de Deus antes de qualquer outro título convencional, dentro da vida humana que estamos empreendendo. Somos filhos e servos de Deus, independente dos títulos materiais, da posição social que estamos vivendo, que pode mudar num piscar de olhos, que pode mudar da noite para o dia. Mas a nossa condição de filho de Deus, a nossa condição de servos de Deus, esse não muda. Porque nós somos. O mais nós estamos.
Estamos ricos, estamos pobres, estamos remediados, estamos poderosos, estamos empoderados, estamos sem poder nenhum. Estamos. Estamos bem de saúde, estamos mal de saúde. Tudo isso é volúvel, é fugaz. A nossa condição única é a de filhos de Deus e servos de Deus quando estamos aqui para fazer alguma coisa. Assim, Jesus continuava dizendo a Pedro, necessitamos, disponhamos nosso coração a bem servi-lo. É necessário dispormos então nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos. Não importa em que condição social você se encontra, é um rei ou é um escravo? É um industrial ou é um industriário? Não importa. É uma criatura que tem todo o poder terreno ou uma criatura totalmente desprovida desse poder terreno? Não importa como estamos, onde estivermos, temos obrigação, porque o rei tem obrigação, o escravo também tem. A criatura que tem poder tem obrigações, a criatura que não tem poder também tem obrigações. O patrão tem obrigações, o empregado tem obrigações. Cada um dentro do seu papel tem tarefas a dar conta. Tem obrigatoriedades a cumprir. E assim ele diz, o certo em tudo isso, que é tão fugaz, o certo é que o Pai nos conhece a todos, porque somos seus filhos. E nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos. Estaremos sempre no lugar certo. Quando a vida nos leva, é ali mesmo que temos algo a aprender e algo a contribuir. Não é a troco de nada. Não é porque simplesmente fomos parar naquela situação. Ali alguma coisa nós temos a cumprir e alguma coisa nós temos a aprender e aproveitar daquela situação. Por isso que quando falamos desse momento de pandemia e dificuldades e parece o caos para a humanidade, não se enganem. Todos que estão aqui encarnados estavam prontos para esse momento. Somos espíritos qualificados para viver essa experiência, todos nós. Qualificados para estarmos aqui agora, participando de tudo isso. Temos já a condição de viver essa experiência para contribuir de alguma forma e para aprender alguma coisa. Nós temos esta possibilidade. Se não fosse assim, não estaríamos aqui. Se estamos dentro desse contexto geral, é porque somos parte integrantes dele. E estamos adequados a ele. Então basta que confiemos, façamos a nossa parte, agradeçamos a Deus a oportunidade, procuremos dar conta da melhor forma possível, mas tenhamos a força de entender que estamos qualificados. Não estamos aqui por acaso, e nem por injustiça divina ou por maldade de Deus. Não, a nossa inteligência já nos qualificou para viver essa experiência. A nossa força espiritual, a nossa condição de determinismo, de livre-arbítrio pessoal que cada um tem, qualificou para estar aqui compondo esta humanidade terrena neste momento. Então pensemos nisso. Há uma razão para tudo isso. Pedro ouviu as explicações e, confortado, perguntou a Jesus: Mestre, como devemos interpretar a oração? Agora ele não queria mais pedir nada. Ele não queria mais saber que tipo de oração ia fazer, se ia pedir aquelas graças todas que a sogra achou que ele devia pedir, e que ele até ficou tentadinho também a pedir, né?
Jesus diz a ele: em tudo deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Então a oração é o nosso plugue com Deus, é a nossa conexão, é o nosso link com a espiritualidade maior. Para vibrações mais sutis, mais saudáveis, todos precisamos de momentos de oração no nosso dia a dia. E Jesus continuava: nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Então Jesus está dizendo que a oração é para nós conversarmos com Deus. É coração, é colocar o coração. A nossa oração não pode ser mecânica. Quer dizer, até pode ser, não deveria. Ser mecânica, repetição de palavras, não é isso que vai dizer o melhor de nós. O que vai dizer o melhor de nós é o nosso pensamento durante aquela oração, a nossa intenção durante aquela oração. Por isso Jesus disse que é um intercâmbio incessante da criatura com o Pai, onde ela deve apresentar ao Pai, no segredo das suas íntimas aspirações, é foro íntimo, os seus anelos e esperanças, as suas dúvidas e os seus amargores. É conversar, é abrir o coração para Deus. Abrir o coração para Deus e confiar. Essas confidências lhe atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes energias, porque Deus lhe concederá a sua luz. Lembremos que luz é energia coagulada. Então a energia divina vai nos banhar na oração, no momento da oração, dessa oração sincera, de coração, e vai então aliviar o cansaço do mundo, dar um refrigério. A Regiane diz, é o combustível para a caminhada. Claro, a energia que a gente recebe anda mais um pouco, dá mais 2 passos, mais 3 passos, e assim nós vamos indo. É necessário cultivar a prece, para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Tão natural que a gente pense Deus, fale Deus, vibre Deus. Não precisamos para isso locais específicos, momentos específicos. É cada momento, veja, é tão natural como o ato de respirar. A palavra melhor, o pensamento melhor, tudo isso terá que ser natural no homem. É indispensável conhecer o meio seguro de nos identificarmos com o Pai. Então, meus amigos, nossa hora venceu. Vamos ter que parar por aqui. Ainda esta conversa sobre a oração, ela vai continuar de Jesus com Pedro, e essa orientação mesmo para nós. Sejamos sinceros com Deus. Deus não precisa de palavras tão rebuscadas, tão diferentes. Ele precisa somente que a gente abra o coração, converse com Ele, peça essa força, peça a luz, peça o discernimento, que é bem aquilo para mudar o que pode ser mudado, e a aceitação para aquilo que nós não conseguimos mudar. Essa é a nossa oração. Assim, amigos, esta semana nós não fizemos a nossa prece de Cáritas, que, veja, é uma oração formatada, muito interessante, porque ela foi passada pelo Espírito Cáritas, que assim se denominou, numa noite de Natal. Então, é uma reflexão para nós, esta prece, que chama a nossa atenção para as suas palavras. Que possamos ter a alegria de, encerrando esta semana, para nós ainda temos 2 compromissos no final de semana, temos palestras, já postamos aí uma, vamos postar a outra, para os amigos que assim desejarem partilhar conosco desse momento, mas fica aqui o convite para as nossas reflexões, e se Deus quiser, na segunda-feira estaremos aqui novamente às 20 horas, continuando esses nossos estudos, as nossas reflexões,
que hão de clarear os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade e põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, os lares sejam todos pacificados, as famílias amparadas, a fé ampliada e a capacidade das nossas escolhas aumentada. Sigamos confiantes, porque o Pai está à frente e ciente de tudo, e Jesus está no leme desta nau chamado Planeta Terra. Deus abençoe a todos, muita paz, até segunda-feira.